Este é um mistério que continua desafiando historiadores, arqueólogos e teólogos. Qual é a origem dos filisteus? Eles estavam relacionados à civilização da ilha de Creta? E os cretenses originais, como chegaram a esta ilha? Cada uma destas perguntas abre dezenas de outras questões e causa uma verdadeira bagunça no nosso entendimento padrão sobre a pré-história humana e a história da Idade do Bronze. Bem-vindos ao canal Observatório 7 e a um dos episódios com menos respostas e mais perguntas da série Ancestrais, que estuda a origem humana e dos povos a partir do diálogo entre a teologia de Gênesis 10 com a história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia e arte. Curta, compartilhe e se inscreva acionando o sino de notificações para receber mais vídeos. Consulte nossa bibliografia abaixo do título e outros temas em playlists aqui do canal. Lembre-se que este vídeo está repleto de generalizações e usa imagens meramente ilustrativas, a não ser quando identificadas. Nos siga em nossas redes sociais e veja esta série na sequência numerada do título para seu maior aproveitamento dentro do contexto geral. Arqueólogos encontraram em Creta um dilema para o modelo evolutivo. Pela cronologia convencional e a teoria da evolução humana, Creta era uma ilha desde antes de existirem Homo sapiens. Fósseis da fauna antiga da ilha revelam que durante a Idade do Gelo, grandes mamíferos chegaram até lá, ficando ilhados. E quando o gelo derreteu e o nível do mar voltou a subir, os cavalos, cervos, hipopótamos e elefantes, sujeitos ao efeito do nanismo insular, se adaptaram e se tornaram espécies anãs, enquanto alguns roedores ficaram ainda muito maiores do que o seu normal. Mas a inexistência de grandes predadores e dos fósseis destes mostra que o processo geológico pode ter sido muito mais rápido do que o imaginado, porque os grandes herbívoros entraram e povoaram a ilha, mas não foram seguidos por seus predadores. A ilha ficou a 320 quilômetros da África e 160 quilômetros da Grécia, e quando o homem chegou por lá, estes animais estavam entrando em extinção. Portanto, para chegar na ilha de Creta, o homem pré-histórico teve que usar barcos, e para que a chegada deles tenha sido sustentável e possível naquela distância, os grupos humanos não poderiam ter chegado em meras jangadas naturais ou em jangadas rústicas. Quem chegou até Creta precisaria ter habilidade de construção para navegação, o que não condiz com a suposta evolução do homem neste período. Pelo entendimento convencional, o homem só teria chegado na ilha mediterrânea, como Chipre e Sardenha, há uns 10 mil anos, e pode ter sido por pontes formadas durante as últimas glaciações. Pequenas navegações, segundo a teoria da evolução, só começariam a ser usadas 60 mil anos em direção à Austrália. Mas em Creta foram encontradas ferramentas pré-históricas que são datadas de 130 mil anos. Alguns chegam a sugerir 700 mil anos. O pior é que as ferramentas encontradas são do estilo que se originou na África e se espalhou por todo o mundo numa cultura conhecida como acheuliana, consideradas por cientistas como tendo sido fabricadas pelo Homo erectus, que, segundo eles, ainda não teria inteligência suficiente para construir coisas complexas como barcos. O problema só vai ficando pior porque, segundo o modelo convencional, o Homo sapiens teria chegado na Europa apenas há 50 mil anos, o que quer dizer que os primeiros colonizadores de Creta não vieram da Europa e teriam que ter navegado 300 quilômetros desde a África até Creta, sem ter nenhuma capacidade tecnológica para isso. No artigo do New York Times, que deixarei nas descrições, diferentes cientistas debatem o mistério que leva a questionar
seus próprios métodos e a interpretação das datas obtidas. Então entenda, nós não estamos questionando a validade da metodologia usada para datar os fósseis, as rochas ou outras coisas, mas a interpretação que se faz desses dados. Em outras palavras, se a datação está interpretada corretamente, é preciso admitir que humanos primitivos eram capazes desde sempre de construir coisas como barcos e fazer planos audaciosos de se lançar ao mar. Ou, se a datação está sendo interpretada de forma incorreta, isso questiona todas as outras datações de artefatos humanos e pré-históricos em outros lugares. E mais, isso nos faria repensar a velocidade com que os eventos geológicos, como por exemplo a Era do Gelo, ocorreram, podendo mudar totalmente nossa concepção da pré-história e história antiga. Ferramentas e pinturas rupestres começam a se tornar comuns em Creta a partir do que é datado como 10.000 a.C. e é considerado o Mesolítico. Algo entre 7.000 a.C. marca o início do Neolítico e da agricultura e pecuária com porcos, ovelhas e gado que foram trazidos da região que hoje é a Turquia para a ilha de Creta. Habitavam em rústicas cabanas na região do que um dia se tornaria Knossos. Já estamos numa fase da pré-história que o homem sem dúvida sabia construir barcos, mas devo lembrar você que ainda era a Idade da Pedra. E estes navegadores estavam transportando animais grandes e pesados como gado por mais de 1.000 quilômetros entre Turquia e Creta, o que é uma façanha digna para os descendentes de Noé, considerando que nessa época nem temos indício do uso de ferramentas como, por exemplo, o metal. Em 3100 a.C., a cerâmica pintada surgiu em Creta e o comércio já era feito com as ilhas do Mar Egeu, que também eram habitadas, e a seguir eles trouxeram para a ilha coelhos e o burro doméstico. Esta segunda onda de colonos de agricultores do Neolítico veio agora da Ásia Menor. Isso é comprovado pelas espécies agropecuárias introduzidas na ilha, quanto pelo DNA destes antigos cretenses, que se identifica com pessoas da antiga Anatólia, do Levante e dos ancestrais dos gregos, ou seja, este segundo grupo humano era de europeus e asiáticos brancos e pode ter substituído ou se unido com a população nativa original. Esta primeira civilização europeia que nasceu em Creta, na mesma época que Egito, Índia e China, durante o Neolítico, quando já haviam aldeias, ainda usava cavernas como moradia, que depois foram usadas para rituais religiosos e como refúgios durante invasões da ilha de Creta. A pré-história de Creta é um choque arqueológico. Aliás, como as outras civilizações, veremos uma herança cultural em Creta que veio do Egito e da Mesopotâmia, e no período final da própria Grécia micênica. Isso é exatamente o que esperaríamos encontrar se a explicação bíblica de Gênesis 10 estiver correta historicamente, ou seja, da Mesopotâmia, tribos descendentes de Cã foram para a costa sul da Turquia, Canaã e para a África. E uma tribo que compartilha ancestrais com os egípcios, conhecida como Caftorim, colonizou a ilha de Creta, sendo que Casluim poderia ser outra tribo do norte africano ou até da Anatólia, lembrando que os filhos de Et, que também eram camitas, viveram naquela mesma região, onde hoje é a Turquia, e absorveram a cultura indo-europeia, de modo que seria perfeitamente normal se Casluim tivesse vivido por lá, absorvido a língua, cultura e misturado geneticamente aos indo-europeus e depois migrado para Creta para estarem com seus irmãos ancestrais, os Caftorim. Lembre que o DNA dos antigos cretenses também foi compartilhado com os povos de Canaã, os cananeus, que eram da mesma origem de Cã.
Acompanhando a mãe das civilizações, Creta imitou os selos sumérios, inclusive no estilo artístico, quando a Suméria vivia o auge do período Uruk. Creta já tinha navios indo ao Líbano e ao Egito, e este período, o Minoico Antigo, nome das fases da civilização que chamamos de Minoica, é sucedido pelo Minoico Médio, que começa por volta de 2100 a.C., com uma população cretense que subiu para 18.000 pessoas, um pouco antes da época que Abraão nasceu e a Suméria começou a declinar. Os minoicos começaram a construir palácios e obras arquitetônicas e inventaram uma forma de hieroglifos minoicos que podem ter se inspirado nos do Egito. Por volta de 1700 a.C., os primeiros palácios foram totalmente destruídos, possivelmente por um terremoto. Foram rapidamente reconstruídos num estilo muito mais requintado, inaugurando o período minoico tardio, que foi o auge da sua civilização. Apenas 100 anos depois, época quando os israelitas estavam vivendo seus 400 anos no Egito, o Monte Tera da ilha de Santorini, no mar Egeu, ao norte de Creta, entre a Grécia e a atual Turquia, registrou uma das maiores explosões vulcânicas da história, que pode ter iniciado uma série de transformações climáticas que influenciaram todo o mundo antigo. Tsunamis de 35 a 150 metros devastaram as cidades da costa norte de Creta. Mas mesmo assim, a civilização minoica continuou prosperando em outras partes da ilha. Knossos, com seu majestoso palácio, atingiu 100.000 habitantes. Mas um novo desafio ocorreu entre 1725 e 1470 a.C. Arqueólogos percebem destruições seletivas, inclusive na própria cidade de Knossos, que queimou, deixando seu palácio intacto. Inequívoco sinal de uma guerra. Segue-se um período de declínio até que uns 50 anos depois, os palácios foram abandonados, exceto o de Knossos, e a língua administrativa foi trocada pelo grego micênico. Finalmente, em 1200, a invasão grega fica clara e pode-se ver os antigos minoicos deixando o litoral. E os últimos que permaneceram na ilha adotaram a vida nas montanhas e naquelas cavernas antigas, enquanto outros, sem dúvida, devem ter deixado a ilha. E se deixaram a ilha, foram para onde? Estes distúrbios inauguram o colapso da Idade do Bronze, o período mais misterioso do mar Mediterrâneo. Nos escritos antigos, era a época quando Troia caiu, ou nos escritos da Bíblia, quando ocorria o período dos juízes. Na história arqueológica, registra-se o fim abrupto de civilizações como os hititas, os luvianos, Ugarite na Síria, micênicos na Grécia, cassitas na Babilônia, amorreus e várias tribos de Canaã simplesmente desapareceram. Egito e a Síria sobreviveram muito enfraquecidos. Apenas a Fenícia sobreviveu intacta e depois Israel e novos estados arameus, edomitas, moabitas e amonitas começaram a se formar como reinos. O motivo que rompeu esta guerra mundial do mundo antigo, com migrações em massa e povos invadindo terras, é alvo de muita especulação. Mas se cogitam alterações climáticas, fruto de vulcanismos anteriores, e um agressivo período de seca que pode estar relacionado às desertificações consequentes do final dos glaciares e dos vulcanismos que vinham ocorrendo na Terra. Migrações de povos, talvez de tribos indo-europeias, empurradas pela força bélica da arma de ferro recém-descoberta, poderia estar também entre os fatores que influenciaram. E é neste momento de transição do bronze para o ferro que chegamos à história dos filisteus. No Egito, a cena de batalha do Delta, onde o faraó Ramsés III, combatendo uma confederação chamada de Países do Norte, que os historiadores os apelidaram de Povos do Mar, parece ter reunido gregos, dóricos e aqueus que substituíram os gregos micênicos,
junto com lícios, teucrianos, tirrenos, sardenhos e o que sem dúvida eram os filisteus. O mais interessante é que este momento é posterior à queda da civilização minoica em Creta e seu declínio diante dos micênicos da antiga Grécia. Seriam os filisteus imigrantes fugitivos de Creta que em algum novo lugar se aliaram com indo-europeus e dominaram o uso do ferro? Coincidência ou não, os filisteus estavam neste momento há alguns anos tentando se fixar na costa sul de Canaã. O curioso é que Minoicos é o nome que foi dado por Arthur Evans, que descobriu o palácio de Knossos, e sem saber como eles se intitulavam, pois a escrita deles até hoje é indecifrável. Então os chamou de Minoicos em referência à lenda do Minotauro e do rei Minos de Creta, contada pelos gregos. Entretanto, sabemos como os egípcios chamavam este povo. A tumba do faraó Tutmés III, 1450 a.C., mostra cretenses trazendo presentes ao faraó. E são chamados de Keftiu, nome praticamente igual a Caftor, que é o nome na tabela das nações sugeridas dos filhos e netos de Noé em Gênesis 10, escrito por Moisés, exatamente na mesma época que foi construída a tumba de Tutmés III. É muito claro, portanto, que Moisés estava dizendo aos israelitas que iriam entrar em Canaã que os filisteus que eles encontrariam por lá tinham saído de Caftor, o nome original da ilha de Creta na Bíblia e confirmado em fontes egípcias. Gênesis 10 cita-se as duas tribos progenitoras dos filisteus. Eram descendentes de um ancestral comum com os egípcios, que no texto é chamado de Mizraim. Caftorim é mencionado em outros textos, como em Deuteronômio 2:23, onde Moisés está explicando aos israelitas que os cananeus podem ser vencidos e dá exemplos que outros podem. Esta incrível exatidão histórica da Bíblia foi completamente ignorada pela mídia e abafada entre os acadêmicos. No templo de Mediten-Rabu, Ramsés III chamou uma das tribos invasoras entre os povos do mar de Peleset, que os hebreus chamaram de Peleshet, e traduzimos na nossa versão para filisteus, de onde derivou o nome Palestina, dado pelos romanos depois das guerras contra os judeus. No entanto, se os micênicos tinham DNA europeu e os filisteus também, podemos encontrar algo que os ligue, os conecte com o Egito, ou que mostre a relação cultural entre a Creta e a Filistia. Lamentavelmente, sobrou muito pouco da arte dos filisteus, que 2000 anos de guerra não destruiu. Mas a arqueologia das cidades dos filisteus demonstra que a sua cerâmica inicial, em tons de marrom e preto, confere exatamente com a mesma cerâmica do último período micênico em Creta, mostrando que filisteus guardavam uma herança artística comum com aquela ilha. Por sua vez, os minoicos de Creta têm uma influência anterior à invasão grega, que podemos conectar com o Egito e Antigo Oriente na Suméria. Em 2000 a.C., os cretenses introduziram a roda de oleiro na ilha e iniciaram seu estilo de cerâmica, que encontramos pedaços dela perto da pirâmide egípcia do faraó Amenemhat, da segunda dinastia do Egito. Isso mostra que, embora povos independentes, desde muito cedo havia amplo contato cultural entre minoicos e egípcios, onde Caftor era influenciado por seu ancestral Mizraim. A arte das armas do final do período minoico já são de total influência dos invasores gregos e acompanha o estilo dos armamentos e proteções usados na Grécia micênica. Na arte egípcia, os animais tinham grande relevância e realismo, e vemos ainda mais na arte dos minoicos, na cerâmica do estilo marinho, nos lindos golfinhos dos afrescos ou nos florais com temas do Egito, como o papiro. Seguindo o estilo do Oriente,
Havia os famosos ritons, ou taças cônicas, algumas vezes na forma de touros, tema favorito de Creta, que é uma influência da Suméria, do Egito e de vários lugares como a Anatólia, onde o culto ao bovino e suas festas se espalhou por toda a região do mar Mediterrâneo. A arte minoica retratava paisagens da cidade e da natureza, inclusive usando o famoso azul egípcio, cor que os egípcios inventaram graças à sua grande estima por esta cor que eles queriam copiar devido à sua admiração pelas pedras de lápis lazuli que eles importavam de onde? Da Mesopotâmia. Um exemplo é o Afresco dos Macacos, uma obra-prima do estilo minoico nas ilhas em volta a Creta. Os artistas minoicos ficaram tão famosos que eram levados em outros reinos do Mediterrâneo para decorar os palácios dos reis. A pintura minoica retratou figuras humanas de perfil com óbvia influência do estilo egípcio e, com isso, influenciou a própria pintura da Grécia. Existe muito debate sobre a diferença da cor de pele dos personagens retratados pelos minoicos. Alguns historiadores argumentam que os homens eram em vermelho escuro, enquanto as mulheres eram diferenciadas com um tom em branco. Mas, na realidade, também vemos homens e mulheres com ambas as cores. Outros dizem que a cor representava a idade dos personagens, mas isso também não faz qualquer sentido, pois temos jovens de ambas as cores. Particularmente, minha interpretação é muito mais objetiva e olha para uma hipótese que combina a ideia de que Creta foi primeiro povoada por uma população vinda do Egito pré-histórico, de origem, portanto, africana, camita, que eram os filhos de Caftor e talvez de Casluim, e que tinham semelhança física com os egípcios, e depois, ao longo dos séculos, recebeu migrações de agricultores europeus que se mesclaram aos locais e o domínio genético da maioria do estilo euro-asiático começou a prevalecer. Finalmente, no período da arte palaciana final, eles foram invadidos e dominados pela Grécia micênica. Isso pode ser visto na pintura do sarcófago Ágia Triada, onde as familiares do morto lhe oferecem libações e elas são damas ricas de pele branca, enquanto atrás estão os servos que são morenos, tocando harpa e trazendo oferendas de animais. Os morenos são retratados semelhantes aos egípcios e africanos. Como podemos comparar sua cor com os murais egípcios, enquanto as pessoas de pele branca são apenas retratadas entre os ricos de Creta, como a figura das damas com longos cabelos negros, ondulados, pele clara e ornadas com vários enfeites. Ou no Palácio de Knossos, onde vemos um grupo de instrumentistas no canto esquerdo tocando sistro, harpas e flautas, instrumentos muito comuns no Egito, enquanto uma jovem branca, com longos vestidos e seios à mostra, dança cercada de 10 rapazes morenos. Outros 5 estão trazendo vinho para a festa. Chama a atenção uma senhora de pele bem branca, na esquerda, em frente os músicos, ela com roupa mais recatada, aplaudindo a dançarina. Talvez fosse a mãe aplaudindo a sua filha. Apesar da diferença social, não parecia haver segregação ou escravidão, pois vemos brancos e morenos interagindo na mesma atividade, como essa jovem dançando com os rapazes de cor diferente que ela. Ou a famosa pintura do salto sobre o touro, onde 2 jovens brancos estão dominando e segurando o touro, enquanto um jovem moreno se exibe saltando sobre o animal. Uma inscrição em Ecrom, cidade filisteia, a respeito de uma deusa intitulada Pótnia, liga o culto da deusa dos filisteus com a deusa dos cretenses. Creta teve culto particularmente forte a uma deusa, que tudo indica ter sido uma divindade da terra, talvez algo semelhante a Deméter. Perto da época micênica, em Creta, os minoicos adotaram o culto da deusa, onde vemos figuras votivas
de terracota conhecidas como deusa papoula, onde a urna termina em forma de mulher com adereços de flor na forma de uma tiara de papoulas. No mundo mediterrâneo antigo, esta flor estava associada ao culto dos mortos, com sua cor como símbolo do pós-vida. Outro símbolo curioso da religião minoica era o machado duplo. Seu símbolo religioso vem dos deuses do Oriente, se espalhou por todos os povos e religiões politeístas, em geral representando deuses masculinos do raio, mas em Creta o machado duplo é curiosamente a arma da deusa, e somente dela. Talvez exista uma correlação com Anat, a deusa guerreira que foi adorada no Egito em Canaã, que portava uma clava, e neste sentido esta seria mais uma conexão camita de um símbolo comum para os cananeus, egípcios e cretenses. O curioso é que as lendas gregas que envolvem Creta dizem que Zeus nasceu naquela ilha e que ele foi a Fenícia, de onde sequestrou a princesa Europa, e de seus descendentes se originaram os minoicos e algumas cidades da Grécia, o que pode ser um mito para representar realidades históricas muito mais complexas e antigas. Aliás, Zeus raptou a Europa na forma de um touro, e o touro também é o tema do Minotauro. No antigo mundo pagão do Oriente ao Egito, o touro era adorado e muitas vezes associado ao raio e aos deuses da tempestade. O salto sobre o touro é o tema artístico mais importante de Creta. Ele pode ser encontrado também na Espanha, Anatólia Hitita, em Canaã, na Báctria e no Vale do Indo. Algumas tribos africanas até hoje têm um tipo de salto sobre o touro como ritual de iniciação dos rapazes. A relação entre minoicos e egípcios era tão grande que na época do faraó Tutmés III, 1450, um afresco totalmente minoico foi feito no palácio de Tel el-Dab'a, mostrando este ritual. Parece óbvio que Moisés, o autor de Gênesis, que vivia no Egito nesta mesma época, conhecia esta relação entre minoicos e egípcios e por isso os conectou com ancestrais comuns. E os profetas posteriores atualizaram que os filisteus eram originários de Caftor, a antiga Creta. Estes imigrantes cretenses podem ter circulado pelo Mediterrâneo até que se aliaram com invasores dóricos e aprenderam o domínio do ferro, se unindo às invasões dos povos do mar, e aos poucos foram sendo assentados na Palestina, onde adotaram os deuses locais de Canaã, que eram versões orientais dos mesmos deuses também adorados em outros lugares do Mediterrâneo, como Baal, muitas vezes visto como um touro, e que na cidade de Ecrom evoluiu para o nome de Baal-Zebud, chamado de Beuzebu, o senhor das moscas, ou Anat, a deusa sanguinária armada, que pode lembrar a antiga deusa do machado de 2 gumes encontrada em Creta. Axera, ou Aserá, e os cultos cananeus podem ter sido nada diferentes das jovens dançarinas seminuas nos murais de Creta, talvez como prostitutas cultuais, e o culto de Dagon, que era conhecido entre os povos de Canaã e na Síria, segundo a Bíblia, agora como um deus peixe que pode ter tido associação com divindades marinhas conhecidas pelos povos do mar ou dos antigos minoicos que se tornaram os filisteus. Seus templos, descobertos em Ecrom, tinham uma estrutura para conter um segundo pavimento e uma arquitetura que lembra os palácios de Creta e os templos dos gregos micênicos. Aliás, um templo desta forma é mais uma referência que nos lembra a história de Sansão e como ele morreu derrubando o templo de Dagon, que era apoiado por colunas. A cidade, assim como diz a Bíblia, contando que Sansão descia a cidade de Tímna, cidade dos vinhedos, onde ele se casou com uma filisteia, a arqueologia das cidades dos filisteus comprova que eles eram grandes produtores e grandes comerciantes de vinho, também de cerveja e azeite de oliva.
práticas muito difundidas no Mediterrâneo e que demonstra mais uma herança agrocomercial deles com os minoicos. Por fim, a fama de grandes guerreiros não era sem motivo, pois os filisteus já haviam entrado na Idade do Ferro antes de todos os semitas, e sua tecnologia era incomparavelmente superior à do antigo Israel no tempo do rei Saul. As armas que podemos visualizar nas ilustrações egípcias mostram os filisteus com carruagens puxadas por cavalos ou por bois, ou em barcos onde atiravam ganchos usados para capturar os barcos inimigos e então abordá-los numa sangrenta batalha dentro do navio. Nos murais egípcios, os povos do mar são diferenciados por seus capacetes. Os sardenhos usam capacetes com chifres, os teresh e os sheklesh usavam bandanas, e os filisteus, tijerk, e os deneim usavam um boné ou diadema com uma faixa ornamental que talvez fossem crinas, penas ou até um penteado estranho. Essa mesma distinção foi encontrada em Canaã. Eles vestem um kilt curto, um tipo de espartilho, que é uma armadura em faixas que podia ser de couro ou de metal e protegia o abdômen. Eram assaltantes rápidos e por isso adotaram pequenos escudos redondos que lhes dava maior mobilidade e velocidade, ao contrário dos grandes escudos da Era do Bronze usados em Creta ou na Grécia Micênica. Mas com certeza havia variedade, pois Ramsés assentou em Canaã junto com os filisteus outros povos do mar vencidos na Batalha do Delta. As armas eram lanças e espadas retas de ferro. A descrição bíblica de Golias, um campeão com sua armadura que desafia o campeão do exército rival, é algo muito comum na cultura das guerras do Mediterrâneo desta época, e podemos ver paralelos que confirmam essa cultura em histórias da literatura, como por exemplo na Batalha da Guerra de Troia entre Aquiles e Heitor. Estas armas estão em harmonia e, no final, os profetas como Ezequiel e Jeremias predisseram o final dos filisteus, que chegou na forma de um massacre consecutivo liderado por persas, gregos e finalmente aniquilados pelos romanos. Sem dúvida, eles foram os maiores inimigos de Israel, mas isso não significa que eles não eram dignos da graça de Deus. Às vezes, os filisteus aparecem na Bíblia com o nome de Quereteus, ou pela cidade de Gate como Geteus. E este é o caso de Itai, o filisteu natural de Gate, que comandava uma guarnição de guerreiros leais a Davi. Itai é um quase desconhecido das histórias bíblicas, mas foi registrado como um exemplo de honra quando os próprios israelitas naturais, como judeus, abandonaram o seu rei. O que nos levanta uma aplicação e uma pergunta para o futuro. Quem ficará do lado do rei Messias? Aqueles que ficaram ao lado do rei Messias nos piores momentos do rei, como Itai ficou ao lado de Davi, serão aqueles que voltarão ao palácio com o rei Messias em triunfo. E isso a história de Itai nos ensina, de que esta nobreza não tem nada a ver com o sangue, com o DNA, com a cor de pele, com a genealogia, com as etnias, com as tradições ou descendência familiar. Isso é uma questão de escolha e caráter.